Irmãos, nós temos tido uma sequência de pregações nas sextas-feiras a respeito de casas que nosso Senhor Jesus Cristo entrou e de coisas que Ele fez em favor das pessoas habitantes, moradores dessas residências, dessas casas. Na Bíblia mostra-nos 12 residências que o Senhor Jesus Cristo adentrou. E nas sextas-feiras nós falamos já de 9 casas. E nós vamos encerrar hoje com as últimas 3 residências em que o Senhor Jesus Cristo entrou e coisas foram feitas, coisas foram realizadas. Amém? Só relembrando um pouco, a primeira residência que o Senhor Jesus Cristo foi lá em Caná da Galileia, no casamento, onde Ele transformou a água em vinho. A segunda foi na casa de Pedro, onde a sogra dele jazia em febre e o Senhor Jesus Cristo a curou. Então, a segunda casa que o Senhor Jesus Cristo entrou foi a casa de Simão Pedro, onde Ele curou a sogra de Pedro, que essa jazia enferma, com muita febre. A terceira casa que Ele entrou foi lá em Cafarnaum, aonde Ele curou o paralítico, que fora trazido por 4 pessoas, onde disse: os teus pecados estão perdoados, e na sequência disse: levanta e anda. E o paralítico levantou-se e andou. A quarta casa foi a casa de Mateus Levi, quando este se converteu, onde o Senhor, passando na coletoria de impostos, o viu assentado e o chamou: você vem e segue. Logo na sequência, este homem, que fazia parte de uma classe de pessoas odiada pelos judeus, porque ele era judeu e mesmo assim ele trabalhava para o governo romano, cobrando impostos para o governo romano do povo judeu. Então ele era terrivelmente odiado. E quando ele se converteu, ele fez uma ceia para o Senhor Jesus Cristo, um almoço. E nesse almoço ele convidou todas as pessoas que eram da classe, da mesma classe dele, que eram publicanos. E foi lá que o Senhor Jesus Cristo disse assim, que Ele não veio chamar os justos ao arrependimento, mas sim os pecadores. Na sexta casa que o Senhor, na quinta casa, melhor dizendo, que o Senhor Jesus Cristo entrou, foi na casa de Simão. Simão, que houve aquele episódio, e quando o Senhor estava à mesa, adentrou uma mulher lá e caiu aos pés do Senhor e começou a chorar aos pés de Cristo, um choro de gratidão a Deus, porque os pecados dela haviam sido perdoados pelo Senhor. E ela chorou aos pés do Senhor e enxugou os pés do Senhor com seu próprio cabelo, lavando-o com suas lágrimas. E a outra casa em que o Senhor Jesus Cristo adentrou foi a casa de Jairo. E ele entrou lá, e lá estava a filha de Jairo falecida, morta, E havia um grande número de pessoas ali que estavam chorando a morte da menina. E o Senhor, Ele chega com uma frase: a menina não está morta, mas está dormindo. E todos eles riram-se dele, porque eles sabiam que a menina estava morta, eles sabiam que a menina havia falecido. E o Senhor adentrou lá, e o Senhor orou por ela, Ele ressuscitou aquela menina, entregando-a à sua mãe. Imagina a felicidade daquela mãe, irmão. Imagina a felicidade de Jairo, filha única de 12 anos de idade. Imagine você, que coisa esplendorosa, que coisa magnífica, que coisa gloriosa que aconteceu lá na vida de Jairo. Mas eu não quero ter essa experiência. Creio que você também não quer ter essa experiência, É uma coisa muito difícil, muito difícil. E aquilo aconteceu especificamente com Jairo, especificamente com ele, Deus mostrou a manifestação da glória dele, porque Jairo buscou o Senhor em favor de sua filha.
A outra casa que ele entrou foi na casa de Marta e Maria, né? Onde aconteceu aquela situação de Marta afadigada, foi lá cuidar dos afazeres, e Maria não. Maria quietou-se aos pés do Senhor Jesus e ali passou a ouvir a pregação do Senhor, quando Jesus disse para Marta, essa veio até onde Maria estava, até onde o Senhor Jesus Cristo estava, e Marta então disse para o Senhor, Senhor, o Senhor não se incomoda que a minha irmã está aí aos teus pés? Como se ela dissesse assim, minha irmã não está fazendo nada aí aos teus pés, manda que ela me ajude. Ela estava fazendo uma coisa mais importante da vida dela, que era ouvir a palavra de Deus. E Marta ouviu algo importantíssimo do Senhor, que foi como se um puxão de orelha para ela. Marta, você está afadigada com muitas coisas, você está aí afadigada com muitas coisas, e Maria não, Maria escolheu a boa parte e isso não lhe será tirada, amém? E a outra casa que nosso Senhor Jesus Cristo entrou foi na casa de Zaqueu. Hoje veio a salvação a esta casa, porque esse também é um filho de Abraão, porque o Filho do Homem não veio senão para buscar e salvar o homem que estava perdido, amém? Glória a Deus. Então nós vamos falar agora da 10ª casa que nosso Senhor Jesus Cristo entrou. Todas essas casas que nós falamos aqui, nosso Senhor Jesus Cristo, ele entrou voluntariamente, mas nós vamos falar agora de uma casa aonde ele entrou e ele não entrou voluntariamente. Ele entrou involuntariamente. Eu quero ler um texto da palavra de Deus, e esse texto está escrito em João capítulo 11, versículo de número 28, a parte B do versículo, uma parte bem pequenininha, que fala assim, ó, o Mestre está aqui, amém? O Mestre está aqui. Essa frase que eu quero às vezes, amado, às vezes o Mestre está perto de nós, o Mestre está aqui, e às vezes a gente não consegue discernir a presença dele junto a nós. Essa casa, voltando, essa casa que o Senhor Jesus Cristo entrou, ele foi levado, ele não foi voluntariamente, ele foi levado a forças. Você sabe, irmão, que nosso Senhor Jesus Cristo, após ele instituir a Santa Ceia, ele trocou, porque os judeus até hoje eles comemoram a Páscoa, celebram a Páscoa, a saída do povo de Israel do Egito. Mas nosso Senhor Jesus Cristo, ele mudou a Páscoa. Ele mudou a Páscoa e ele instituiu a Santa Ceia, a Santa Comunhão. A Páscoa comemorava-se a saída, e Páscoa quer dizer isso, quer dizer saída, né? Egito quer dizer saída. E então comemorava-se, celebrando a Páscoa, a saída do povo de Israel do Egito. E nosso Senhor Jesus Cristo, então, ele instituiu a Santa Ceia. Os cristãos, eles não comemoram a Páscoa, eles comemoram o quê? A Santa Ceia. E na Santa Ceia nós consagramos a Deus o pão que simboliza o corpo do Senhor Jesus Cristo, que foi moído pelas nossas transgressões, pelos nossos pecados, e também o suco da videira, que simboliza o sangue de Jesus, que foi derramado para a purificação dos nossos pecados, lavar os nossos pecados. Então nós comemoramos a Páscoa porque nosso Senhor Jesus Cristo a instituiu. E na noite que ele foi traído, é que ele instituiu a Santa Ceia. E Judas Iscariotes, junto dele estava, juntamente com os outros 11. Então os 12 apóstolos estavam ali, os 12 discípulos, melhor dizendo, que se tornariam posteriormente apóstolos do Senhor, representantes do Senhor. Mas naquele momento em que a Santa Ceia estava sendo instituída,
houve um questionamento ali, porque o Senhor Jesus Cristo revelou que um daqueles que estavam ali haveriam de traí-lo. E quando o Senhor Jesus Cristo fala isso, um começa a olhar para o outro e se questionar: será que é esse, será que é aquele? Até que João teve mais coragem, era o único mais íntimo do Senhor Jesus Cristo, e ele reclinou a sua cabeça no peito do Senhor e perguntou: Senhor, quem é? Aí o Senhor Jesus Cristo disse: é aquele que põe a mão comigo, molha comigo o pão. E naquele momento Judas molhou o pão, né? E quando Judas molhou o pão ali, o Senhor Jesus disse para ele assim: o que você tem que fazer, faça-o depressa. E ele saiu dali do meio dos 12 e foi para entregar o Senhor Jesus. O Senhor, ele institui a Santa Ceia, e quando ele acaba de participar da Santa Ceia, ele sai dali e ele vai com seus discípulos lá para o Getsêmani. E quando ele vai com seus discípulos lá para o Getsêmani, Judas vai entregá-lo, Judas vai traí-lo. E Judas então ele se torna a referência para aquelas pessoas que o seguem para poder prender Jesus Cristo, que Judas sabia onde o Senhor Jesus Cristo estava. E ele vai com o intuito de entregar o Senhor. E quando ele leva essa turma lá, e eles chegam lá e eles prendem o Senhor Jesus Cristo. E ao prenderem o Senhor Jesus Cristo, eles o levam para uma residência. Ele não foi voluntariamente, ele não foi porque ele quis ir, mas ele foi involuntariamente, mas ele foi em submissão à vontade de Deus. Porque aquilo que o Senhor Jesus Cristo estava fazendo na casa de Caifás, que era o sumo sacerdote da época, aquilo que ele estava fazendo lá por cumprir a vontade de Deus que estava revelada no Velho Testamento. Então, está escrito no capítulo 26 de Mateus, está escrito essa palavra assim, Mateus 26, versículo de número 57, está escrito assim: os que prenderam Jesus o levaram a Caifás, o sumo sacerdote, em cuja casa se haviam reunidos os mestres da lei e os líderes religiosos. A classe de pessoa que estava reunida lá, quem eram? Estavam na casa do sumo sacerdote, eram os mestres da lei, isso é, os doutores da lei, os ensinadores da lei e também os religiosos. E o que eles estavam fazendo ali, irmãos? Nos diz a palavra de Deus, no capítulo 26, versículo 59, o seguinte: que eles estavam reunidos ali, e os chefes e dos sacerdotes e todo o sinédrio estavam procurando um depoimento falso contra Jesus para que pudessem condená-lo à morte. Eles estavam procurando um testemunho falso e eles não conseguiram encontrar absolutamente nada, porque no versículo de número 60 fala assim: mas nada encontraram, embora se apresentassem muitas falsas testemunhas. Eles estavam procurando uma ocasião contra Jesus e eles estavam com meio caminho andado. Judas já o havia entregue, ele já havia sido levado preso para a casa de Caifás, o sumo sacerdote. O sinédrio já estava reunido, os principais sacerdotes estavam reunidos, e eles estavam procurando um testemunho falso contra a pessoa do Senhor e não encontravam absolutamente nada. Ô irmão, veja só que situação que o Senhor Jesus Cristo estava atravessando, estava passando. E olha, amado, estavam procurando um testemunho falso, alguém que se levantasse contra o Senhor testemunhando, mas que eles encontrassem base para fortalecer essa acusação, e eles não encontraram absolutamente nada.
Nada, 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 nada. Sabe, irmãos, isso nos ensina uma coisa. Você sabe que às vezes a gente repete muito o que outras pessoas dizem, sem nos certificarmos se aquilo que elas estão falando é realmente verdade ou não. Às vezes a gente ouve determinada coisa que parece o pior de todos os escândalos existentes, mas a gente leva aquilo para frente sem levarmos em conta se aquilo realmente é verdade. E muito embora que venha a ser verdade, nós não temos o direito de levar para frente absolutamente nada, 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 nada. Porque nós nos tornaremos pessoas que levam adiante falsos testemunhos, que levam adiante fofocas, que levam inverdades de adiante. Nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que a gente transmite para frente, aquilo que a gente ouve e aquilo que a gente transmite para frente, ainda que seja verdade, nós não temos o direito de transmitir. Não temos o direito de transmitir, sabe por quê? Porque muitas vezes aquela verdade que nós estamos levando à frente vai trazer sérios resultados para as pessoas que vão estar ouvindo o que nós vamos estar falando. E esses resultados podem levar pessoas à morte espiritual, podem levar pessoas ao desviar-se da palavra de Deus, podem levar pessoas ao escândalo. Então a gente tem que ser pessoas, amado. Podemos ouvir o que for, mas não falar o que for. Não falar o que quiser, não transmitir o que quiser, porque a Bíblia fala que nós daremos conta de cada palavra que sai da nossa boca, ainda que seja verdade. Essa palavra pode produzir no coração da pessoa um desastre, pode produzir na vida espiritual da pessoa a morte espiritual. E nós não podemos fazer isso como servos de Deus. Na outra casa que o Senhor Jesus Cristo entrou, amado, foi numa residência. Essa residência, ela distava 11 quilômetros de Jerusalém. E por que o Senhor entrou nessa casa? Esse episódio aconteceu após a ressurreição do Senhor. Após a ressurreição do Senhor. O que aconteceu? O que sucedeu? Irmãos, era domingo. O Senhor Jesus Cristo já havia ressuscitado. E ao ressuscitar-se dentre os mortos, ele teve a preocupação de ir atrás de cada um dos seus discípulos, que estavam muito confusos. Eles estavam com a cabeça cheia. Muitos deles já haviam perdido a fé, já haviam abandonado a fé. E o Senhor Jesus Cristo sente-se na responsabilidade. Eu vou tirar esse paletó aqui, tá? Eu estou me sentindo muito calor. Eu sei que atrapalha a transmissão, né? A roupa branca, mas alguém pode pegar água a mim, por favor? Obrigado, irmão. Então, irmãos, nosso Senhor Jesus Cristo, Ele vai atrás daqueles que haviam perdido a fé, restaurá-los novamente, edificá-los novamente. E Ele percebe 2 discípulos que estão descendo de Jerusalém para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a 11 quilômetros de distância, e eles estão andando. E o coração deles está terrivelmente sobrecarregado. E o coração deles sobrecarregado, o Senhor Jesus Cristo aparece ao lado deles. Irmão, olha, o meu coração às vezes fica sobrecarregado. Eu tenho certeza que o teu coração às vezes também fica sobrecarregado. Eu creio que não existe uma única pessoa que não tenha, às vezes, determinada situação que o coração não fique sobrecarregado. Acontece com todas as pessoas, devido a circunstâncias, situações, todas as pessoas enfrentam essas situações.
E esses dois estavam enfrentando a situação. E quando o coração está sobrecarregado, a gente pode até ouvir a palavra de Deus, a gente pode até, mas parece que aquilo não consegue tirar de dentro do nosso coração, não consegue tirar de dentro do nosso coração o peso que nós estamos sentindo. E nós não conseguimos enxergar com esperança as coisas. Não conseguimos. Esses dois discípulos estão descendo, eles estão muito tristes. Por quê? Porque eles eram discípulos do Senhor, e eles estavam terrivelmente decepcionados. Estavam terrivelmente decepcionados. O que causa a decepção numa pessoa? A decepção, ela é causada por uma expectativa que a pessoa tem, uma esperança que a pessoa tem. E de repente aquela expectativa ela é cortada, aquela esperança ela é cortada, então aquilo traz uma decepção. Decepção é não ter mais esperança que aquilo se realize, não ter mais esperança que aquilo se cumpra, não ter mais esperança. E eles estavam assim, eles amavam o Senhor, eles confiavam no Senhor, eles reverenciavam o Senhor, eles adoravam o Senhor. Mas o Senhor deles havia falecido e, consequentemente, eles caíram numa tristeza imensa, uma tristeza imensa. E eles estão indo para a casa deles, lá para a aldeia onde eles moravam, e eles estão falando um com o outro, e de repente esse viajante, aparentemente um viajante chega ao lado deles e quer entrar no meio da conversa e começa a conversar com eles, começa a dialogar com eles, e o diálogo deles não é fora das coisas que havia acontecido em Jerusalém. O diálogo que eles têm com o Senhor é baseado naquilo que havia acontecido, só que eles não sabem que é o Senhor que está ali do lado deles. Eles estão conversando com o Senhor e não conseguem perceber, não conseguem enxergar, não conseguem discernir que é o Senhor. Irmãos, será que isso nunca aconteceu com você? Será que isso nunca aconteceu com você? Será que você já não teve situação na tua vida que você começa a conversar com o Senhor, falar com o Senhor, mas na verdade você não crê que Ele está ali perto de ti? Você começa a dialogar com Ele, você lê a palavra dEle, mas parece que a palavra dEle não está surtindo efeito na tua vida, parece que tudo está igual, não tem jeito de sair do meio da situação, não tem jeito de inverter a situação, não tem como, não tem. Eles estavam assim. O coração deles estava cheio de tristeza e o coração deles não tinha lugar para esperança. Não tinha lugar para esperança, por quê? Porque o Senhor deles estava morto. Era assim que eles estavam crendo, mas na verdade Ele estava ressuscitado, ressurreto ali ao lado deles. O Senhor começa a conversar com eles, começa a dialogar com eles, e eles não conseguem perceber, não conseguem enxergar, não conseguem ver. E eles estão andando, estão caminhando com o Senhor. E quando eles estão chegando na residência deles, o Senhor faz menção de tomar um outro rumo. E a Bíblia diz assim, que eles falam para o Senhor: Senhor, fica conosco. Senhor, fica conosco. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Fica conosco pelo seu imenso amor. É isso que eles pediram para o Senhor. Fica conosco. Fica conosco. É o que nós vamos pedir para o Senhor nessa noite. Senhor, fica conosco. Fica conosco, porque sem Ele nós não temos rumo na vida. Sem Ele nos falta luz, sem Ele nos falta lâmpada para os nossos pés, sem Ele falta orientação para a nossa vida. Sem Ele nós vamos caminhar em trevas e, consequentemente, sem alvo na vida. E nós vamos pedir para o Senhor, igual aqueles dois discípulos disseram:
Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Fica conosco pelo seu imenso amor. Eles pediram para o Senhor, fica conosco, e o Senhor entrou na casa com eles. O Senhor entrou na casa com eles. A primeira casa que o Senhor Jesus Cristo visitou, ressurreto. A primeira casa. E a Bíblia nos fala que eles pegam o pão e eles colocam o pão para o Senhor. E quando eles olham para o Senhor e o Senhor pega aquele pão e o Senhor dá graças àquele pão, agradece a Deus pelo pão. Pão simboliza comunhão. A comunhão entre eles não estava cortada, só que eles não estavam tendo discernimento que o Senhor estava ali. Mas na hora em que o Senhor parte o pão, os olhos deles se abrem e eles enxergam que o Senhor está ali com eles. O Senhor sempre esteve ali com eles. Durante os 11 quilômetros que eles vinham caminhando, o Senhor estava com ele. Amado, o Senhor sempre estará com você. O Senhor sempre estará conosco. Você, meu amigo, está nos acompanhando pelas redes sociais. O Senhor sempre estará com você. Ele não pode negar a palavra dele. Ele não pode negar a palavra dele. Ele disse que vai estar comigo, ele disse que vai estar com você, ele disse que vai estar com cada um de nós aqui, e ele está com cada um de nós. Ainda que haja tempestades na sua vida, ainda que haja trevas na sua vida, ainda que haja muito tipo de dificuldade na sua vida, ainda que haja muitos temporais na tua vida, ainda que haja muitas águas se levantando contra a tua vida e batendo com força na tua vida, ainda que pareça você não ter esperança nenhuma devido às situações adversas e contrárias que você está atravessando, que você está passando, mas a palavra do Senhor, ela é irrevogável. A promessa do Senhor para comigo, para com você, ela é irrevogável. Ainda que não pareça, Ele permanece conosco. Amém? Ainda que não pareça, Ele permanece conosco. Irmão, e a última casa que o Senhor Jesus Cristo adentrou, e eu quero falar aqui com você, está ali no livro de Lucas, ou melhor, de João, no capítulo de número 20, versículo 19 ao 23. Você sabe que depois que mataram o Senhor Jesus Cristo, que era um líder por excelência, o Senhor nunca se escondeu dos seus perseguidores. Ele nunca se ocultou. Ele sempre estava pronto. Sempre estava pronto. Os discípulos tinham enorme confiança nele, porque quando o Senhor Jesus Cristo estava junto deles, eles também não tinham medo de absolutamente nada. E isso também advém de uma errada interpretação que eles tinham do Senhor Jesus. Eles achavam que Jesus era o grande libertador de Israel e que o Senhor haveria de usar a espada para libertá-los do jugo romano. Eles não entenderam. E eles tinham essa enorme confiança no Senhor até o momento em que o Senhor foi preso, até o momento que o Senhor foi levado para a prisão. Eles tinham uma enorme confiança, mas quando eles perceberam que o Senhor Jesus Cristo estava morto e sepultado, eles se esconderam por medo dos judeus. Eles se esconderam por medo dos judeus. E no domingo eles estavam reunidos também
na residência de um deles, de um dos apóstolos, de um dos discípulos, estavam reunidos. E, amado irmão, qual foi a surpresa deles? As portas tudo fechadas, e de repente o Senhor Jesus Cristo aparece ali no meio deles, e o Senhor diz para eles o seguinte: paz seja convosco. Paz seja convosco. Amém? Essa foi a palavra que o Senhor Jesus Cristo disse a eles. Após a morte e a ressurreição de Jesus, os discípulos estavam com medo dos judeus, mas o Senhor apareceu-lhes na casa onde estavam reunidos e os acalmou. Acalmou. Paz seja convosco. Que o Senhor acalme o teu coração. Amado irmão, se você estiver aflito, se você estiver inseguro, se você estiver com medo e esse medo seja gerado pelo que for, o Senhor quer acalmar o teu coração, e a calmaria dele nos advém através daquilo que ele transmite a nós. E ele transmitiu aos discípulos: paz seja convosco. E eu digo isso para vocês: paz seja com cada um de vocês, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E você sabe, quando eles estavam ali reunidos, o Senhor Jesus Cristo fez algo. A Bíblia nos fala que o Senhor Jesus Cristo soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. No capítulo João, capítulo 20, versículo de número 23, ele soprou e disse: recebei, amado, o Espírito Santo. No capítulo 1, versículo 8 de Atos dos Apóstolos, diz assim, que nós iríamos receber o Espírito Santo, e o Espírito Santo nos daria poder e autoridade. O Espírito Santo é para tirar do nosso coração a timidez de falar do Evangelho, a timidez de falar de Cristo, o medo de falar do Senhor. O Espírito Santo é autoridade e poder para tirar isso do coração da igreja, para fazer da igreja uma igreja com ousadia. Ousadia. Amém? Essa foi a intenção do Senhor Jesus Cristo, em transmitir a paz ao coração deles e, consequentemente, na sequência, transmitir autoridade e poder ao soprar sobre eles o Espírito Santo de Deus. Que o Senhor sopre sobre a sua vida o Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Amém, amados? Glória a Deus. Seja qual for a sua necessidade, amado, o Senhor continua batendo a porta para entrar e transformar sua vida e também o seu lar. Apocalipse 3:20 continua ali: eis que estou à porta e bato. Permita que Ele entre na tua casa, permita que Ele entre na tua vida. Amém?